Boa tarde, quinto ano. Vamos à correção da nossa atividade de português de hoje, ok? A atividade, mais uma vez, é uma interpretação sobre um capítulo do livro Viagem ao Centro da Terra. Nesse caso, é o capítulo 11, que é um capítulo que nós também já lemos nas nossas aulas de paradidático. Então, eu espero que vocês tenham conseguido responder facilmente as questões, até porque vocês estavam fazendo uma releitura do texto. Então, vamos lá. Primeira questão. Quem são os personagens que aparecem nesse trecho que você leu, do capítulo 10 do romance? Então, quem são os personagens que aparecem nesse trecho? São, deixa eu focar, o Axel, o professor Lindenbrock, o Hans Bigelke, o professor Friedrichson e o Barão Trump. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 personagens, certo? São esses 5 personagens que aparecem na história. Questão 2. Os personagens de uma narrativa são classificados de acordo com o papel que desempenham. Observe. Protagonista. Personagem que tem o papel principal, que mais se destaca em uma história. Antagonista. Adversário do protagonista. Secundários. Personagens cujo destaque na história é menor do que do protagonista e do antagonista. Então vamos lá. Normalmente uma história, tanto em um romance escrito, em um livro, ou numa série, num filme, numa novela, você tem o protagonista, que é o personagem principal, que ele se destaca na história, e você tem o antagonista. Esses dois personagens normalmente são quem ganha mais destaque dentro da história. O antagonista ele ganha tanto destaque quanto o protagonista. Só que o antagonista ele é o rival, ele é o adversário do protagonista. E os secundários são aqueles personagens que estão em torno, certo? Eles estão em torno, eles não têm o mesmo destaque na história, mas eles têm um papel menor dentro da história, né? Mas eles estão ali, eles têm a parte deles também. E uma coisa, uma história não necessariamente vai ter só um protagonista, só um antagonista. No caso do Viagem ao Centro da Terra, nós temos dois protagonistas. Nós temos o Axel e o professor, né, o tio dele. São dois protagonistas. Então, nem sempre uma história vai ter apenas um protagonista. Na verdade, na maioria das vezes vai ter mais de um, certo? Agora, o que é que vocês tinham que fazer? Vocês iriam lá na ficha da página 3, no material complementar, e iam destacar, né, o nome dos personagens da história para colar aqui, classificando eles em protagonista, antagonista ou secundário. Lá nessa ficha da página 3, tem partes de várias atividades. Vocês iam destacar somente a parte de cima, a outra vocês devem deixar que são de outras atividades. Então, uma coisa que vocês já devem estar observando, nós não temos antagonista, porque nessa parte do trecho essa parte do livro que nós lemos, não aparece nenhum rival para os protagonistas, que são o Axel e o Lindenbrock. Então eles não têm um rival, portanto eles não têm um antagonista. Como eu disse, os protagonistas são o Lindenbrock e o Axel, então você vai colocar o nome dos dois aqui. Um conselho que eu dou a vocês, gente, é que quando vocês forem fazer essas atividades de colar, vocês não colhem antes da correção, certo? Você apenas escreva, você poderia ter escrito aqui Lindenbrock e Axel. Aí agora na correção você só fazia colar. E quem são os secundários? São o Hans, o professor Friedrichson e o Barão Trump. Esses três são os secundários. Questão 3. Nesse capítulo do romance, quem narra os fatos é o mesmo narrador do capítulo da leitura 1 ou outro narrador? Explique. Então, nós fizemos a leitura 1, né, que era, se eu não me engano, foi o capítulo 8, e agora nós fizemos a leitura 2, que era o capítulo 11. A pergunta é, o narrador é o mesmo? Se sim ou não, você tem que explicar. Então, vamos lá. É o mesmo narrador do capítulo anterior, o Axel. É possível concluir isso nos trechos narrados em primeira pessoa, mas principalmente no segundo parágrafo, quando o narrador fala que ouvia de braços cruzados, imóvel, enquanto seu tio gesticulava entusiasmado. Então, no capítulo 8, né, que é o capítulo da leitura 1, nós sabemos que o narrador é o Axel, o sobrinho do professor Lindenbrock. Nesse capítulo, ele fala em primeira pessoa e novamente ele cita o seu tio.
Se é novamente o sobrinho do professor, continua sendo o Axel. Então você vai copiar. É o mesmo narrador do capítulo anterior, Axel. Ponto. É possível concluir isso nos trechos narrados em primeira pessoa, mas principalmente no segundo parágrafo, quando o narrador fala que ouvia de braços cruzados, imóvel, enquanto seu tio gesticulava entusiasmado. Ok?